Olha, deixa eu te contar uma coisa. Toda vez... É isso aí, Luísa. 24 mil alminhas conectadas. Isso não é um campo, isso é muito mais. É encontro de almas reconhecendo, não é mesmo? Lua, boa noite. Thalisson, boa noite. Fabiana, boa noite. Um beijo, meus amores. Olha, eu tenho que comentar aqui rapidamente sobre a tal da frequência, porque eu não sei se você sabe. Para sair desse hospício, só aumentando a frequência, ela tem que estar acima de 500 Hz. Não sou eu que estou falando isso, né? Eu trago aqui baseado em pesquisas, isso é física, muitas pessoas confundem essas coisas com religião, não é mesmo? Mas as coisas tão mais profundo ou muito mais simples do que a gente pensa. Isso é frequência, é física. Então, para sair do hospício, você tem que estar ressonante com outros orbes para você poder viver outras experiências. Isso significa que você mudou de fase aqui do jogo. Então, você tem que passar aqui pelo jogo, completando algumas tarefinhas. Gratidão, Ângela. Resolvendo os BOs que você tem aí com as pessoas, sim. Se você tiver algum desentendimento com alguma pessoa, tem que resolver. Trabalha o seu coração, é no seu tempo, né? A gente não tem que fazer nada forçado e tem que ser de coração mesmo quando você estiver pronto. E feito isso, o que a gente tem que fazer? Tentar passar aqui, nessa experiência, da melhor forma. É você vivendo no meio do caos, sem se pertencer ao caos, sem se envolver com o caos. Eu costumo falar que é a mesma coisa de atravessar uma rua, gratidão, Cristine, uma rua em brasas, descalço, atravessar da melhor maneira, da forma que a gente conseguir, tá? E aí, quer mais, né? Para você ter conexão com o alto, você precisa limpar o ruído do seu corpo biológico, porque sim, a gente está cheio de sujeira impregnada no corpo. Do quê? Da alimentação, começando por aí. E não sou eu que estou falando, né? Isso já vem de milênios, você pode até não acreditar, mas faz parte. Você tem que manter o seu corpo quanto mais limpo possível do que numa má alimentação. Não come embutido, linguiça, salsicha, mortadela. É uma delícia, é maravilhoso, mas não faz bem para você, não faz bem para sua imunidade, viu? Não faz bem para você poder ter a sua pineal desembaçada, porque como diz um dos maiores especialistas em glândula pineal, não é a pasta de dente nem a água com flúor que vai calcificar a sua glândula pineal, não. É o que você come, os seus hábitos. E aí, eu começo aqui falando para você que tomar sol é muito importante. Então, já tiramos essas porcarias da alimentação, né? Muito corante, refrigerante, ou seja, açúcar em geral, né, embutido, limpa tudo isso, tá? Se você ainda come carne, reduz um pouco a quantidade de carne, não é para parar de comer carne. Que se for para parar de comer carne, você tem que fazer um acompanhamento com um profissional para você poder fazer a suplementação com a vitamina B12. Mas se você come carne, dá uma reduzida, porque eu já trouxe aqui também uma coisa que o próprio GO brasileiro e lá da Europa já falou que a nossa carne está completamente tomada por antibiótico. E o antibiótico a gente sabe que destrói a nossa imunidade. A primeira coisa que afeta é o nosso intestino, e o nosso intestino é que manda na nossa imunidade. Então, reduz um pouco da carne que você come. Então, a gente já tratou da alimentação, né? Tomar sol é muito importante também. Melhor horário, das 10 às 15 horas. Braços e pernas descobertos. Toma lá pelo menos 10, 15 minutos de sol por dia. Maravilhoso. Tenha um bom sono. Tente regular o seu estresse. Não envolva, agora principalmente, né, com o assunto de política. Não entre em discussão. Isso daí, eu já trouxe aqui falando também, que as pecinhas principais de cada país não mandem nada. E não sou eu que estou falando, não. Um documento vazou falando que existe um colégio oculto, ou melhor, Deep State, que é que manda nessas pecinhas principais. Não desgaste a sua energia, não. Gratidão. Seja quem for que ganhar aqui no nosso quintal, ou em qualquer lugar do planeta, eles não mandam em nada, eles não têm poder na caneta, não. Quem tem esse poder é quem está puxando as cordinhas de cada pecinha principal, tá? Escute música boa, um mantra, uma música clássica, medite para você poder silenciar seus pensamentos. Por quê? Porque você precisa de deixar quanto mais branda sua mente, seus pensamentos, para você poder começar a escutar melhor a sua intuição, certo? Então a gente já deu uma boa faxina geral aqui para você poder aumentar a sua frequência. Fazendo isso com constância, você vai aumentar a sua frequência, ok? Tudo bem? Bom, e aí eu sempre gosto de trazer um suplemento aqui que eu uso e recomendo, que é o magnésio, que participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Isso é fantástico. Não é uma, duas ou meia dúzia de coisas que acontecem no seu corpo, não. São 300 reações bioquímicas no seu corpo. E muita gente sente cansaço, fadiga, e às vezes é só o básico pedindo atenção. E eu gosto de sugerir um que eu uso, que é o Tri-Magnésio Inositol Relax. E esse daqui tem na composição a melatonina, que é ótimo. Mas ó, para a melatonina ser ativada em você, o quarto precisa estar totalmente no escuro. Tudo bem? E essa composição dessa marca da Bidins, eu gosto por causa da sinergia dos componentes dela. Então, se você quiser adquirir o seu Tri Magnésio Inositol Relax,
tem aqui na vitrine do canal, certo? E outro suplemento que eu gosto de trazer aqui também é a vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C participa também da sua imunidade. Então, se você quiser dar uma turbinada aí, precisa da vitamina C. Outra coisa, os meninos, meninas que querem dar um trato aí no colágeno, pelinha esticada, precisa da vitamina C. Outra coisa, não adianta você suplementar com o colágeno da blogueira, caríssimo, se não tiver a vitamina C e se você não ingerir a quantidade certa de proteína. Então, se você quiser adquirir a sua vitamina C, essa que eu uso é da Rivigoran, tem também aqui na vitrine do canal, tá? Tanto o magnésio, Tri-magnésio inositol relax e a vitamina C são suplementos baratos e qualquer pessoa pode estar adquirindo. Então, depois da live, vai lá na vitrine do canal e confere para você comprar o seu magnésio e a sua vitamina C. Tudo bem, meus amores? Vamos lá? Vamos começar então? Deixa eu comentar rapidamente sobre o jogo de hoje, para a gente finalizar então o assunto Copa. Antes de começar o jogo, eu sempre gosto de verificar o índice de apostas, que chama Odd10. E, incrivelmente, eu venho acompanhando a maioria dos jogos, principalmente das oitavas até as finais. E interessante que o índice maior para o campeão do jogo, da partida em questão, a Odd10 está sempre, o índice de aposta é sempre maior, né? Só que esse os favoritos desses jogos, dessas partidas, nunca ganharam. Nunca. Interessante isso, né? E já dizem grandes analistas que o sistema lucra com muito mais quando o favorito perde. Eu já trouxe aqui também análise falando daquelas lutas de UFC, né? Eu sempre trouxe aqui, trazendo para você que o sistema ganha muito mais com aquele que é favorito quando ele perde, né? E assim nas bets também. Toda vez que alguém perde, você, quando aposta, que perde, o sistema ganha muito mais. Inclusive, tem blogueiros aí, influencers que divulgam, e cada vez que você perde, aquele apostador, né, o blogueiro, o influencer, ganha em torno de 30% a mais, quando aquele ser que apostou perdeu, certo? Bom, então, para finalizar o assunto Copa, nós vimos então que a Espanha levou a melhor, certo? E muita gente falou, como o amigo disse aqui agora há pouco, que a Argentina embolsou, certo? Então tá bom, encerramos o assunto Copa. Agora, aqui no nosso quintal, o assunto vai passar a ser de volta aqueles assuntos que eles silenciaram, né? Doenças, agora nós vamos entrar no assunto eleição e por aí vai, né? Moacir Pérez, boa noite! Ó, se eu apertei algum botão aí, vocês ignorem, hein? Que eu tô rolando aqui, às vezes a tela dá uma travadinha. Quem tá falando aqui? Mendes. É verdade que pisar na terra descalço faz bem? Faz muito bem, Mendes. Tire porrada de bomba. Vamos lá então? Vamos começar? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Vamos elevar o gradiente aqui dessa live hoje, hein? Vamos fazer todo mundo vir pra cá, com peso, pra gente poder bugar o algoritmo dessa plataforma. Bora? Boa noite, avatares. É uma honra, uma alegria estar com você aqui novamente numa noite de gala. Tire porrada de bomba. Então, já se acomoda aí, pegue a sua pipoquinha e apertem os cintos, porque nós vamos levantar voo na nossa nave. Para começar, vamos sobrevoar o palco mundial e trazer para você as últimas atualizações do palco mundial, que está simplesmente pegando fogo. Bora! Chega chegando! E eu preciso te atualizar com os números que ainda não tinham vindo à tona. O conflito entre Estados Unidos e Irã já somam cerca, preste atenção no número, 6 mil militares iranianos mortos desde que a coisa esquentou de vez. E o episódio mais grave dessa G toda já está confirmado com todas as letras. O próprio Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã, morreu num bombardeio conjunto realizado pelos Estados Unidos e Israel. Preste atenção no tamanho disso, você tá entendendo? Não é um general, não é um comandante de segundo escalão, não. É a maior liderança religiosa e política do país. E o Irã, meus amores, não ficou parado, não. Pela primeira vez, desde esse conflito começou, forças iranianas atacaram diretamente dentro da Síria, especificamente um centro de operações especiais dos Estados Unidos em Al-Taf. Isso marca uma expansão geográfica de guerra que ninguém queria ver acontecer. E não para por aí, não. O Irã ameaça incentivar os aliados hostis no Iêmen a bloquear também o Estreito de Bab
Mabed, que fica na entrada do Mar Vermelho. Vocês entendem o que significa isso na prática? Já tinha o Estreito de Hormuz ameaçado, por onde boa parte do petróleo mundial escoa por lá. E agora, se o Bab al-Mandeb também for bloqueado, a gente está falando de 2 rotas marítimas mais importantes do planeta travadas ao mesmo tempo. Isso mesmo. Enquanto isso, na sala em Washington, o clima é de guerra e sem previsão de fim. E olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu trago essas informações, não é para você entrar em pânico e medo, não. Toda esse teatro é para deixar as pessoas em pânico. E quando eles jogam vários focos em vários lugares do planeta, é G, é doença, é Copa, é terremoto, é lá no espaço, isso para deixar as pessoas desnorteadas, sem foco, sem olhar para dentro e sem olhar para a Terra. Certo? Então eu trago aqui as informações para a gente poder sintonizar, atualizar, se antever, ver quais são os movimentos, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Ok? Continuando. E o pior, cada vez que parece que vai esfriar alguma coisa, reacende tudo de novo. Como já escreveu Tucídides, aquele general grego que a gente trouxe aqui outro dia, o medo entre potências é o verdadeiro combustível de qualquer guerra que se arrasta sem necessidade real. Sem necessidade real. E é exatamente isso que a gente vê se repetindo aqui. País atrás de país sendo puxado por meio de um conflito que já devia ter contornos claros de fim e não tem. E agora eu te levo direto para o nosso quintal, porque o xerife planetário, Trump, decidiu também que quer meter o bedelho na nossa economia. No dia 22 de julho, nessa mesma semana, entra em vigor tarifaço de 25% que os Estados Unidos aplicaram sobre uma lista enorme de produtos brasileiros. Só que eu trago um detalhe que ainda não tinha chegado até você. Presta atenção. A justificativa oficial dos americanos não é só sobre o PIX, aço e etanol, não. O relatório inclui críticas diretas à condução da Operação Lava Jato, aqui dentro do nosso quintal, e ao andamento do processo contra o ex-presidente. E olha, eu quero deixar um parênteses aqui, que eu não tenho lado nenhum, tá? Só estou fazendo uma retratação aqui da matéria. Vou falar de novo. O relatório lá justificado por Washington inclui críticas diretas à condução da Lava Jato, aqui no nosso quintal, e ao andamento do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Então, espera aí. Desde quando decisão de justiça brasileira sobre brasileiro dentro do Brasil vira item de justificativa para taxar a exportação de outro país? Que patifaria é essa, senhoras e senhores? Trump, nosso querido beicinho nervoso, se autoproclama guardião da ordem mundial. É isso mesmo que você ouviu? Será que nós estamos diante já do eleito para o único governo planetário? E convenhamos, guardião nenhum cuida da casa alheia de graça, não é mesmo? Ele quer abrir brecha para enfraquecer o PIX, esse sistema de pagamento que a gente construiu aqui, gratuito e instantâneo, que virou modelo para o mundo inteiro, inclusive para a Europa, que já está correndo para lançar o euro digital, inspirado exatamente na nossa tecnologia. Repare no absurdo, o próprio Estados Unidos usa um sistema parecido, o Zelle, só que privado, controlado por banco. Deixa eu parar isso aqui. Vocês estão entendendo? Só que quando o Brasil faz isso público e gratuito, aí vira prática desleal? Tá achando que a gente tem cara de trouxa? Só pode, né? Uma patifaria imensa. E o pior é que isso mexe direto no nosso bolso. Setor de calçado, vestuário, etanol, açúcar, máquina agrícola, tudo taxado. E olha que irônico. Carne bovina, presta atenção, presta atenção. Vê se isso aqui não é uma patifaria imensa. Carne bovina, café, minério de ferro, que interessam para os americanos, ficaram isentos. Interessante isso, né? Ou seja, taxa o que prejudica o Brasil e libera o que abastece os Estados Unidos. E o que o governo brasileiro fez até agora? Silêncio estratégico esperando Trump, o xerife planetário, se pronunciar oficialmente antes de qualquer retaliação. Só que existe uma lei de reciprocidade pronta para ser usada, autorizando o Brasil a taxar de volta na mesma proporção. E essa guerra não acontece só aqui no nosso solo, não. Ela também é espacial, porque a China e Estados Unidos agora disputam até quem processa dados mais rápido lá em cima, fora da atmosfera. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O nosso querido Elonzinho,
diz ter em torno de coisa de 1.000 satélites orbitando em volta da Terra. É muita coisa. Imagine o tanto de coisa flutuando fora da Terra não tem, porque não é só dele, não é mesmo? Não é só dele. Então, a China lançou com sucesso a primeira frota de satélites de um projeto chamado Xingush, que em português seria algo como Central das Estrelas. A ideia é ambiciosa. Presta atenção aqui nesse número. Presta atenção nesse número. Também a China coloca 1.000 satélites em órbita baixa, todos trabalhando junto com uma rede gigante de processamento de dados direto no espaço, sem depender de data center aqui embaixo. Isso reduz o tempo de resposta de forma absurda e tira a dependência de infraestrutura terrestre. E não foi coincidência o time desse anúncio, não. Aconteceu junto com a Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, onde o próprio Xi Jinping discursou defendendo que a China lidera a criação de uma nova governança global por inteligência artificial. Repare bem nessa palavra, liderar. Não é participar, não é colaborar, é liderar. Do outro lado do tabuleiro, os Estados Unidos responderam com uma jogada e tanto. Presta atenção. A SpaceX do nosso amiguinho Elonzinho se fundiu com a xAI, a empresa de inteligência artificial do Elonzinho, criando uma megacorporação avaliada em 1,25 trilhões de dólares. O objetivo declarado é usar exatamente essa mesma lógica, computação espacial, para resolver o gargalo de energia e temperatura que travam supercomputadores aqui na Terra. Vocês já perceberam um padrão que a gente vem martelando aqui há semanas? Essa é a armadilha de Tucídides, na prática, ao vivo em tempo real. Uma potência estabelecida, os Estados Unidos, vendo uma potência em ascensão, a China, crescer rápido demais uma área estratégica. E ao invés de guerra com bala e bomba, dessa vez a disputa migrou para a corrida tecnológica no espaço. Vocês estão entendendo? Aquela guerrinha de tiro, porrada e bomba lá do outro lado do planeta, lá no Oriente, aquilo ali é pura patifaria. Se você perceber, nós estamos vendo diversos cenários aqui na Terra, ou melhor, diversas linhas do tempo, diversas frequências, dimensões, é só você reparar. Porque se você entra na frequência da guerra, você vai viver aquilo ali. Você vai viver. Para os dorminhocos, muitos dorminhocos, eles vão vibrar naquilo ali. Viu? Só que o resultado psicológico é o mesmo descrito por Tucídides há mais de 2.400 anos. Gratidão, medo de um lado, ambição do outro e o mundo inteiro observando para ver quem pisca primeiro. Enquanto isso, na sala de Washington, a preocupação não é só a imagem, é estratégica mesmo. Quem controlar o processamento de dados em escala vai controlar boa parte da economia e da segurança global da próxima década. E o Brasil continua no meio desse tabuleiro, com as nossas terras raras sendo cortejada por um lado e pressionada pelo outro. E agora, saindo do espaço e descendo para a Terra de novo, o planeta andou tremendo essa semana e muito. Sim, primeiro uma atualização técnica rápida. Deixa eu parar. N. Ricardo, do Franco. Eles são todos governantes, são partes do plano. Sim. Topo da pirâmide, né, N. Ricardo? Então, deixa eu trazer aqui um dado, Regina. A inteligência artificial, o templo de Israel para controlar dinheiro e a mente humana. Inteligência artificial, a coleta de dados, né, Regina? Então, e aí, deixa eu trazer aqui uma atualização técnica rápida. O El Niño continua se intensificando forte com a anomalia de temperatura na região do Pacífico, conhecida como Ninho 3.4, disparando cada vez mais rápido. E a anomalia magnética do Atlântico Sul, aquela que enfraquece o nosso escudo geométrico bem debaixo do Brasil, já está 30% mais fraca que a média mundial. E olha que interessante, os cientistas já confirmaram que ela está se dividindo em 2 blocos distintos. Gratidão! Ou seja, o fenômeno não só continua avançando, como está mudando de forma. Vocês estão entendendo? Antes era um bloco, agora está se dividindo. E agora preste atenção nesse contraste, porque ele é revelador. No dia 17 de julho, um terremoto de magnitude entre 7.3 e 7.4 atingiu o México. Um terremoto forte de verdade. E o resultado? Saldo branco, nenhum morto, nenhum ferido grave, rede elétrica intacta.
E aí você vai me perguntar por quê, se na Venezuela destruiu tudo? Isso não é sorte, isso é infraestrutura bem planejada, protocolo de segurança civil funcionando, construção respeitando norma antissísmica. Compara isso com o que aconteceu lá na nossa vizinha Venezuela. Lembra? Território de magnitude parecida. E o resultado foi mais de 5.000 mortos confirmados. Mesma força da natureza, resultado completamente diferente. Porque o que mata em terremoto não é a magnitude, é a preparação do país para recebê-lo. E agora, mais um capítulo triste nessa mesma semana. O Peru também foi atingido, um abalo sísmico de 5,5 na região central do país, na noite desse sábado. Já são pelo menos 5 mortos confirmados, mais de 20 feridos e cerca de 300 pessoas desalojadas. O número de desaparecidos ainda nem foi divulgado oficialmente. Então repara no padrão geográfico aqui. México, Venezuela, Peru, todos na mesma região do planeta, todos sentindo as forças das placas tectônicas se ajustando quase ao mesmo tempo. Isso é coincidência de calendário ou um reflexo direto dessa atividade sísmica intensa que a gente vem acompanhando o ano inteiro? O que você me diz? E agora eu preciso fazer você olhar para o céu novamente. Circula nas redes com força total a história de que vai acontecer um apagão global no dia 12 de agosto. Vocês viram falar isso aí? Que o planeta todo vai ter um apagão. Vocês viram falar isso? Tem gente falando em 9 dias sem luz, sem internet, sem comunicação nenhuma no planeta inteiro. Tudo coordenado pelo governo, ligado até aquela cadernetinha de anotação 2030. Isso assusta pela forma como é espalhado por aí. Inclusive, estão dizendo até que esse apagão tem a ver com os 3 dias de escuridão. Mas o que realmente vai acontecer, então, nesse dia 12 de agosto? Vai acontecer um eclipse solar total, um fenômeno astronômico real, mapeado com precisão pela ciência há anos, sem nenhum mistério embutido. A Lua vai se posicionar exatamente entre o Sol e a Terra, cobrindo o disco solar por completo numa faixa estreita que começa do Oceano Ártico, passa pela Islândia, atravessa o norte da Espanha e termina no nordeste de Portugal. A escuridão total, nesse caminho específico, dura no máximo 2 minutos e 20 segundos. Ou seja, não são 3 dias. São um pouco mais de 2 minutos numa faixa restrita do planeta. E o mais importante de tudo, esse eclipse nem vai ser visível aqui no Brasil. A nossa luminosidade solar vai continuar completamente normal, sem alteração nenhuma. Agora vem cá. Você acredita que esse eclipse tem a ver com os 3 dias de escuridão? Conta aqui pra mim no chat. Quero saber o que você pensa. Conta aí pra mim no chat. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Bora! Gratidão, Corina. Um beijo. Sim, é Lulu falando. Evita entrar na frequência de guerra, preserva a paz. Maravilhoso. Legal. Certo. Vanessa, os terremotos são provocados. Você está afirmando, né, Vanessa? Não está perguntando. Está afirmando. Bora? Então, o que você acha? Esse apagão tem a ver com os 3 dias de escuridão? Na minha opinião, é uma patifaria imensa. Fake news de pânico coletivo para assustar as pessoas que às vezes nem têm discernimento das coisas. E olha, para fechar esse assunto do eclipse, nas 24 horas ao redor desse eclipse vai rolar também um alinhamento raro de 6 planetas visíveis no horizonte da manhã. E o pico de chuva de meteoros, Perseidas, com lua nova garantindo o céu escuro perfeito para observação. Então, se você gosta de ver essa chuva de meteoro, esse dia, 12 de agosto, vai ser perfeito. Ou seja, ao invés do apagão e pânico, o que realmente vem aí é um dos eventos astronômicos mais bonitos da década. E antes de eu encerrar esse assunto de eclipse, eu preciso te trazer uma informação aqui. E só mais uma coisinha. Para você que chegou aqui agora, já deixa seu coraçãozinho. Se você não me segue, já me segue aqui Construindo um Novo Humano. Se você não me segue nas outras plataformas, já me segue, vai lá. As lives gravadas estão sendo postadas lá naquela outra plataforma, que começa com Y e termina com Tube.
E você pode assistir essas lives gravadas no seu tempo, na sua hora. Então já vai lá, já se inscreve lá também no You, que termina com Tube. Já me segue também no Insta, @Construindo Novo Humano. Fabi, um beijo, minha querida. Me segue na minha também, lá no Insta, @Nainura Santos. Se você quiser entrar para o nosso grupo do Tech Termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. Não paga nada. Você clica no link, o primeiro botão, você cai direto lá. É só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas, tá bom, meus amores? E mais uma coisa, um recadinho que eu quero deixar aqui. Nós temos menos de um mês. No dia 13 de agosto, eu estarei lá no Flávio Vale novamente, no YouTube. Então eu conto com todos os galácticos lá, para dar essa força, esse apoio, para a gente levar a força da Cavalaria Galáctica para lá também. Tá bom, meus amores? Então tá dado o recado, continuando. Então, antes da gente encerrar esse assunto do eclipse, na espiritualidade e astrologia, os eclipses e alinhamentos são chamados de portais por representarem momentos de pico de energia e virada de ciclo, ou seja, transição e renascimento. Os eclipses são vistos como portais de mudança, períodos ideais para encerrar ciclos, desapegar de padrões antigos e abrir espaço para o novo. E também se alinha com a abertura de caminhos. Os alinhamentos planetários focam energia específica dependendo do planeta envolvido. Então, não leve para coisa negativa, que muitas pessoas gostam de levar para esse lado, né? Não, leve para coisas boas, encerramento de ciclo, início de novos ciclos, desapego, quebra de padrões antigos, certo? E acredita-se que eles facilitam a manifestação de intenções, intuição e clareza mental, e também intensificam o emocional, onde essas fases são épocas em que as nossas emoções ficam à flor da pele, servindo como catalisadores para tomadas de decisão importantes. Enfim, na prática, a palavra portal não significa uma passagem mágica para outro mundo, não. Mas sim um momento forte, potente, para uma oportunidade, para o autoconhecimento e transformação pessoal. E para a gente fechar, então, as atualizações do palco mundial, eu preparei um giro rápido de notícias e um alerta de saúde real envolvendo uma bactéria que já matou gente lá em Nova York essa semana. Certo? Beleza? Então, bora lá. A Apple, vocês se lembram da Apple, né? Você que tem um celular, destronou a Nvidia e voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo, com valor de mercado batendo 4,88 trilhões de dólares. Reparem como essa disputa de gigante de tecnologia nunca para. Trump, nosso beicinho nervoso, reacendeu num pronunciamento em horário nobre. As alegações dele para fazer esse pronunciamento, fraude na eleição de 2020, ele ainda está batendo nessa tecla. Meu pai, beicinho nervoso, sossega. Agora, acusando diretamente a China de interferência. Isso às vésperas das eleições em meio do mandato de novembro. Enquanto isso, na sala de Washington, a estratégia parece clara: preparar o terreno para contestar resultado antes mesmo da eleição acontecer. E a Ucrânia lançou o ataque de drones mais letais contra território russo em 2 anos, atingindo o depósito de combustível e centro logístico. E lá na Europa, o Reino Unido vive uma transição política daquelas, dentro da renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer. E agora, preste atenção nesse último ponto, porque a coisa fica séria. Lá em Nova York, um surto da chamada doença dos legionários já matou 2 pessoas e infectou mais de 70. Essa doença é causada por uma bactéria que se prolifera em sistemas de água, principalmente em torre de resfriamento de ar-condicionado. Aquele sistema grande usado em prédio comercial e industrial. E como a gente pega isso? Não é de pessoa para pessoa, não. É através de inalação de gotículas de água contaminada, geralmente vindo desse sistema de climatização. A bactéria causa uma forma grave de pneumonia, com sintomas parecidos com gripe forte no início, febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, que pode evoluir rápido para queda, para quadro respiratório sério. Idosos, fumantes e pessoas com sistema imunológico comprometido correm mais risco de complicação grave. Não é motivo para pânico, mas sim é um motivo para prestar atenção. Aí você vai falar assim para mim: mas isso está lá em Nova York, não chega aqui não. Oi? Preste atenção. Principalmente se você mora ou trabalha em prédio com um sistema de ar-condicionado central mal cuidado. Tenha atenção nisso. Vamos avançar. Próxima parada da nossa nave. Eu levo vocês direto agora para uma crise silenciosa acontecendo bem longe daqui, entre os jovens da Rússia, mas que merece atenção porque, para chegar aqui, é só um estralo, não é mesmo? É bem mais rápido do que a gente imagina. E esse assunto eu trago com o coração apertado porque envolve gente muito jovem sendo destruída na frente de todo mundo sem que o mundo preste atenção.
existe uma... Vou ter que ter cuidado agora para falar, né? Existe uma substância sintética, entenderam, né? Barata, extremamente viciante, se espalhando entre jovens lá na Rússia. De novo, vou falar. Você vai falar assim para mim, é lá na Rússia. Preste atenção. O nome é, vou falar uma vez só, o nome é mefedrona. Apelidada de miau miau. É um estimulante comparado a coca, entendeu, né? E ao ex, entenderam, né? Por causa da sensação de confiança e euforia, mas também pode desencadear paranoia, alucinação e sério problema cardíaco. E uma investigação jornalística acompanhou de perto essa realidade em 5 anos através dos chamados narcoblogs. E aqui tem um. Esse narcoblogs, aqui no Brasil, fortíssimo, é uma máfia perigosa. Que eu quis trazer para uma determinada live e me orientaram que não seria interessante fazer isso não. Certo? E perfis de redes sociais onde jovens compartilham abertamente conteúdo sobre esse uso dessas substâncias. E vocês sabiam que existem relatos de pequeninos começando a usar essas substâncias proibidas aos 8, 11, 12 anos, já completamente dependente aos 14, 15 anos? Pois é. Isso é uma realidade bem aqui no nosso quintal. Em uma reportagem, o Centro de Reabilitação, que aceitou falar sobre condição de anonimato, confirma esse padrão assustador se repetindo cada vez mais cedo. E se você acha que um pequenino de 3, 4, 5 anos não faz uso disso? Faz sim. E lá na Rússia, de onde vem essa tal dessa substância? A compra acontece pela Darknet, essa rede escondida da internet convencional. Gratidão! Com um detalhe alarmante. Depois do pagamento, a pessoa consegue buscar a substância a poucos metros da casa. Aqui também, no nosso quintal. A matéria-prima, chamada de precursor químico, vem contrabandeada principalmente lá do Xing Ling, através da fábrica como a conhecida Marvel, olha o nome, Marvel Bill. Gratidão! Cujos diretores já foram até condenados nos Estados Unidos por fornecer precursor para fabricação de fentanil. Mas mesmo assim seguem oferecendo insumo para substância mefedrona. Entenderam, né? E existe até ponto de liberação alfandegária conhecido perto de Moscou, historicamente conhecido, ligado a esse tipo de contrabando vindo lá do Xing Ling e do Cazaquistão. E aqui vem a parte pesada dessa história, a ligação que ninguém esperava. Alguns desses jovens envolvidos com a produção, agora sim. Vamos descer pro bueiro? Preste atenção, chega chegando. Gratidão. Vamos lá? O bueirão? Estão preparados? Estão preparados? Aperta o cinto, segura o botijo aí para não cair da bunda. Alguns desses jovens envolvidos com a produção e tráfico da substância, ao serem presos, receberam como saída uma proposta incrível: se voluntariar para combater lá na guerra da Ucrânia. Isso mesmo que você ouviu, meu amor. Uma engrenagem perfeita. Ou seja, troca-se a prisão por drogas, por ida direta para o fronte de batalha. Muitas vezes sem retorno. Isso, sim, é uma patifaria sem precedentes. E existem relatos registrados de jovens se despedindo da própria mãe antes de embarcar, prometendo voltar com honra e depois nunca mais foram vistos. Já parou para pensar no tamanho dessa engrenagem? Substância sintética barata destruindo adolescente e o mesmo sistema que deveria proteger essas vidas, empurrando esses jovens fragilizados direto para a linha de frente de uma guerra. Isso não é ficção, é reportagem documentada acontecendo aqui e agora, silenciosamente, enquanto o mundo olha para os outros assuntos superficiais da Matrix. E saindo da armadilha do sistema, a gente entra na parte que sempre gera aquele arrepio. Os bastidores por trás da vitrine. Vamos descer agora de vez para o esgoto. A próxima parada, Ilha de Epstein. Isso mesmo. Se você achou que acabou esse assunto, não, meus amores. Novos documentos levantaram investigação sobre o caso. Lembra que eu falei numa dessas lives para trás, aí, enquanto rolava a bola no gramado, que foi só o juiz apitar o primeiro jogo, que o assunto acabou? Assunto Epstein, o Ratatouille, as purpurinas,
Acabou o assunto. Mas foi a Copa acabar agora nos últimos dias que vai voltar os assuntos. Novos documentos do caso Epstein levantaram investigação de novo sobre o caso. E recentemente veio à tona um vídeo gravado dentro da ilha do Epstein, um registro de 3 minutos feito por um artista que trabalhou na propriedade por quase 10 anos. Até então, o que a gente conhecia da ilha vinha de depoimento em tribunal ou foto aérea de satélite. Agora, pela primeira vez, dá para literalmente caminhar e dirigir por dentro daquele lugar através das imagens. A propriedade não é pequena. Estamos falando de 365 mil metros quadrados de terra, cercada de água por todos os lados. Epstein comprou o local ainda nos anos 90 e foi moldando cada pedaço daquele espaço ao longo do tempo. E por que tantos milionários e políticos e cientistas visitavam ali? O que é que eles iam buscar ali? E o mais importante, quem é que realmente dava as cartadas importantes nas decisões de cada país? Porque uma vez dentro dessa ilha, meus amores. E a outra pergunta, você acha mesmo que Epstein foi de arrasta pra cima? Você acredita nessa historinha? E o que então esses milionários buscavam lá? Privacidade absoluta, sem vizinho curioso, sem fotógrafo escondido, ninguém chegava naquele lugar por acidente, não. Já parou para pensar como um dos cenários mais paradisíacos do planeta serviu de palco para crimes tão graves? O azul do mar e o sol do Caribe funcionavam como um escudo perfeito para o que acontecia longe dos olhos de qualquer autoridade. E tem uma construção específica que sempre chamou atenção nas fotos antigas da ilha. Um prédio quadrado pintado com listras horizontais azuis e brancas, com uma cúpula dourada no topo. Pela internet, esse lugar ganhou o apelido de Mesquita de Epstein, por lembrar vagamente templos do Oriente Médio. E logo na entrada desse prédio, bem visível nas imagens, tem uma estátua curiosa. E não é decoração qualquer, não. É representação de Pan, divindade da mitologia grega associada aos instintos selvagens, aos impulsos incontroláveis, aos excessos sem limites nenhum. Para você ter uma ideia de como é esse ser, eu vou descrever ele para você poder entender como ele era. Ele é descrito como um ser metade homem e metade bode, possuindo chifres, orelhas pontiagudas, barba longa e pernas e cascos de cabra. E ele está associado à música rústica e ao seu instrumento característico, a flauta de Pan. Estão lembrado? Você já viu essa imagem por aí? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Vocês estão entendendo? Será que esse lugar, será que colocar essa figura exatamente na porta de um prédio já isolado, dentro de uma ilha já isolada, foi coincidência decorativa? Ou foi um aviso silencioso para quem entra ali, de que dentro daquele espaço as regras do mundo civilizado simplesmente não valiam mais? Continuando o passeio pelas imagens, as câmeras que elas revelam dentro daquela ilha isolada. Preste atenção. Era um complexo com pequenas casas de hóspedes espalhadas e escondidas estrategicamente entre a vegetação. Além de galpões e estrutura de serviço que praticamente nunca aparecem em reportagem nenhuma. E o que mais pesa nessas cenas não é o tamanho das construções, não. É o clima do lugar. Dá para sentir o isolamento só de olhar para as ruas completamente desertas. Porque eu não sei se você sabe, lá é tão imenso que tem ruas. É um nível de estrutura montada especificamente para manter tudo escondido. Longe de qualquer fiscalização, longe de qualquer autoridade que pudesse intervir a tempo. Continuando o passeio, eu levo vocês agora para dentro do escritório dessa mesma ilha, onde a ciência, o ocultismo e o símbolo se misturam de um jeito que ainda não tinha vindo a público. Preste atenção. O vídeo mostra um escritório espaçoso com vista imensa para o mar, onde Epstein supostamente cuidava dos negócios e recebia os visitantes mais íntimos. E o que chama atenção logo de cara é a quantidade de esculturas, de diferentes esculturas espalhadas por todos os cantos daquele ambiente. Não parece de jeito nenhum um escritório comum de investidor bilionário focado só em mercado financeiro. Não é mesmo? Numa das paredes, os investigadores que analisaram o vídeo pausaram numa cena rápida, quase imperceptível. Lá, nessa parede, um desenho com linhas cruzadas, círculos e anotações miúdas. Para quem estuda esoterismo, aquilo tem a estrutura exata de um grimório antigo.
Esses livros de feitiço e conhecimento oculto que traziam instruções de como invocar energia, anjo, demônios ou entidades. Será que um dos homens mais ricos do mundo praticava algum tipo de ritual dentro do próprio escritório? Quando lidamos com alguém que se achava intocável, a linha entre superstição e obsessão de controle costuma ser bem mais fina que a gente imagina, ou até inexistente. Gratidão! E ao lado dessa parede, uma estante de livros ladeada por duas colunas completamente diferentes. De um lado, uma coluna lisa e reta. Olha para você ver, vai montando aí na sua cabecinha. Do outro, uma coluna torcida em espiral, conhecida na arquitetura clássica como coluna salomônica. Em várias tradições místicas, colocar duas colunas diferentes lado a lado forma uma passagem simbólica, a criação de um portal, a transição de um mundo para outro. E repare como essa diferença pode ser lida quase como um retrato do próprio Epstein. O lado liso sendo o homem público, o filantropo, o empresário que circulava como presidente e doava para a universidade. O lado torcido sendo um homem escondido, cheio de segredo, agindo nas sombras da própria ilha particular. E para deixar isso tudo mais contraditório, numa parede preta do mesmo escritório, aparecem fórmulas, olha só, fórmulas científicas famosas. Meus amores, isso mesmo que você ouviu, a equação de Einstein. Sobre relatividade, a segunda lei de Newton, sobre aceleração. E quando a câmera vira para o teto, revela um mural gigante pintado à mão, cheio de unicórnio e criatura mitológica. Pensa na cena. Pensa você lá dentro desse escritório. Ciência dura de um lado, símbolo mágico do outro, tudo dividindo o mesmo espaço. Para a mente como a de Epstein, aparentemente não existia separação nenhuma entre as duas coisas. Ele se cercava de cientista brilhante ao mesmo tempo em que flertava com o símbolo oculto, numa tentativa bizarra de controlar as duas pontas da existência. E ainda dentro desse mesmo escritório, aparece a estátua de Dionísio, divindade grega do vinho, da embriaguez e da festa sem honra para acabar. Se Pan representa o instinto animal lá na entrada do outro prédio, Dionísio representa o excesso disfarçado de celebração, o culto ao prazer levado ao limite, sem se importar quem se machuca no caminho. Passa que nem um rolo compressor, né? Por cima. E o vídeo termina nos jardins, com a câmera focando um relógio de sol gigantesco instalado no chão, um objeto pensado para durar séculos, e que hoje carrega um contraste tanto. Continua marcando hora normalmente enquanto a ilha inteira virou um monumento de tudo o que deu terrivelmente errado ali dentro. Ou certo para alguns, né? O mais perturbador dessa história toda não é só quem fazia, é quem frequentava. Para transportar convidados, Epstein usava um jato conhecido como Lolita Express, com o registro do voo, incluindo o presidente lá, beicinho nervoso, e membros da realeza. E existe relato de câmera escondida espalhada pela ilha, capturando visitantes em situação comprometedora, possivelmente usada como instrumento de chantagem. Aliás, todo mundo que passou por lá. Por isso que eu abri esse assunto falando quem é que realmente dava as cartas nas decisões importantes de cada país. Porque sim, qualquer cena é motivo de troca. Para garantir, inclusive, o silêncio de uma rede inteira de gente influente por anos. E com a prisão e a suposta de Epstein, a ilha foi colocada à venda por 125 milhões de dólares, mas acabou vendida por cerca de 60 milhões, o peso da história pesando no preço da ilha. E hoje já existe até debate sobre transformar o local em atração de turismo macabro. Esse tipo de curiosidade que empurra a gente visitando o cenário de tragédia só para poder contar depois que esteve lá. Não é? Não é verdade? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora! Se você chegou aqui agora, se você é novo, muito prazer, meu nome é Nai. E você está no canal Construindo Novo Humano. Se você gosta desses assuntos fora da caixinha, já me segue aqui, Construindo Novo Humano. Se você não me segue nas outras plataformas, já aproveita, Construindo Novo Humano. Naquela bolinha vermelha, no YouTube, que termina com Tube, eu estou subindo os vídeos para lá também, inclusive as lives gravadas, para você assistir em outros momentos com mais calma. Tá bom, meus amores? E se você quiser entrar no nosso grupo do Tech, termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. Você clica no link, é o primeiro botão, você cai direto no grupo do Tech, termina com Gran. É só respeitar as normas do grupo e os coleguinhas lá. Tem material para você baixar, para ajudar no seu despertar da consciência, na expansão da consciência, ok? Vamos avançar. Agora,
Gratidão, Priscila. Agora a gente vira a chave pro assunto que a gente ama, ok? ET. E um ator de Hollywood filmando uma criatura no próprio quintal. Vocês viram isso? Pensa comigo. Se você fosse um ator famoso de Hollywood que andou sumido da mídia depois de uma tempestade de polêmicas, qual seria a melhor forma de voltar para os holofotes? Lançar um filme independente? Abrir um podcast? Ou simplesmente virar e falar? Abre aspas. Acho que tem um ET frequentando meu quintal. Fecha aspas. Pois é. Há alguns meses o ator James Franco deu essa soltada na internet. Ele começou a afirmar que tinha um visitante noturno dando rolê na propriedade dele. Só que, na época, cadê as provas? Nada, zero. Obviamente, a internet não perdoou. O ceticismo foi lá no teto. Muita gente olhou e falou, o cara tá desesperado por atenção, querendo limpar a imagem ou cavar manchete depois de tudo que rolou no passado dele. Não é mesmo? Só que o tempo passou e quase todo mundo achava que era só mais uma historinha aleatória de Hollywood. O homem posta o vídeo. Vocês viram o vídeo? Gente, vamos falar a verdade, meus amores? Não dá pra acreditar muito naquilo. É muito fake. Depois da live você vai lá ver esse vídeo, beleza? É muito fake. Ele soltou uma gravação em preto e branco com a legenda: The day is here. O dia chegou. No vídeo, meio de raspão na câmera de segurança, aparece uma criatura clássica daquele tipo Grey. Cabeça grande, corpo esguio, passos calmos, atravessando o quintal dele, na maior simplicidade do mundo. Pronto. O caos estava instalado na internet. Os detetives de redes sociais ligaram os motores em 300% e começaram a esquartejar o vídeo frame por frame. E aí surgiram os detalhes que fazem qualquer um coçar a cabeça. Teve gente apontando que em um momento a criatura parece atravessar por cima dos dedos do próprio Franco. E de um jeito meio esquisito, meio CGI mal acabado. Outros falaram da iluminação, de como a luz no corpo do ET não bate direto com as sombras da casa. Ou o fato de o bicho andar leve demais, sem causar impacto no chão. Não, gente. Depois vocês vão lá. Parece o cadeirudo andando. É igualzinho. Não dá. É uma verdadeira comédia pastelão. Não dá. Depois você vai lá ver. Agora não. Fica comigo. Não larga minha mão, não. Mas aí vem a virada. Os defensores da autenticidade bateram no peito e disseram, abre aspas, pelo contrário, é justamente porque o vídeo é esquisito e imperfeito que ele é real. Se fosse um efeito especial de estúdio de Hollywood, estaria impecável. A realidade da Matrix é imperfeita, fecha aspas. Agora, eu quero que você vai lá depois da live, assiste o vídeo e me conta aqui na próxima live o que você achou. Como diria o próprio Carl Sagan, na obra O Mundo Assombrado pelos Demônios, abre aspas, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, fecha aspas. E a verdade é que, hoje em dia, com a inteligência artificial e computação gráfica avançada, a linha entre evidência real e a manipulação virou poeira. E se você acha que isso é exclusividade de Hollywood, meu amor, é porque você não está acompanhando o nosso Hollywood de Tupiniquim, não é mesmo? E aí, a gente cruza os dois acontecimentos. E é só olhar o fenômeno do Mike Leão aqui no Brasil. O cara gera horas e horas de debates acalorados sobre aparições, naves e seres no quintal, dividindo a internet exatamente ao meio. Metade jura de pé junto que é a prova do século, e a outra metade fala que é edição de vídeo. Olha, no caso do nosso querido Mike, ele viu alguma coisa. Viu. O que era, aí não dá pra saber. Agora, do Franco, aí depois você vai lá ver o vídeo. Viu? E me conta aqui que eu quero saber. E agora, saindo do quintal dos famosos, vem comigo para um buraco mais profundo da Toca do Coelho. A gente vai voltar nos anos de 1960 e 1970, no auge da Guerra Fria. Para você entender o nível da paranoia daquela época, os Estados Unidos tomaram um baque psicológico gigante quando a União Soviética lançou o satélite Sputnik. A sensação deles foi o seguinte, abre aspas, eles estão na nossa frente e a gente precisa criar tecnologias impossíveis, custe o que custar, fecha aspas. Foi aí que nasceu a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. E no meio daquela atmosfera maluca de paranoia, saíram os experimentos mais bizarros da história. O famoso MK? Ultra com controle mental, entenderam, né? O projeto Star, que termina com gato.
Gate, para espionagem psíquica e parcerias secretas com o respeitado Instituto de Pesquisa de Stanford. Mas nada, absolutamente nada, supera o tal projeto Pegasus. Historicamente, ganhou o mundo através de um advogado americano chamado Andrew Basiago. Ele veio a público jurar de pé junto que quando era criança, nos anos de 1960, participou de um programa ultra secreto do governo americano, focado em teletransporte e viagem no tempo. E aí, a pergunta, por que usar pequeninos? A alegação dele é que mentes de pequeninos têm ou tinham a neuroplasticidade perfeita para aguentar o tranco psíquico e físico de se deslocar através do tecido espaço-tempo sem enlouquecer. Você ouviu isso bem? E de onde esses caras tiraram essa tecnologia? É aí que entra a figura icônica de Nikola Tesla entre o projeto. Quando Tesla morreu em 1943, o governo dos Estados Unidos foi lá, confiscou caixas e caixas de documentos do apartamento dele. E a lenda diz que, no meio desses papéis, estavam os esquemas de manipulação chamada energia radiante, uma forma de energia livre que o Tesla pesquisava antes de partir. Basiago, o advogado, descreve as instalações desse projeto como algo saindo direto de uma ficção científica. Portais em formato de arco duplo, câmeras cheias de lâmpadas com uma luz azul esverdeada, pulsante e um zumbido elétrico ensurdecedor. E o cara não economizava nos relatos, não. Ele afirma que foi enviado, preste atenção, no tempo para discurso de Abraham Lincoln em Gettysburg, no século XIX. E que até acharam uma foto antiga da época em que aparece um pequenino que seria ele. Mas não para por aí não, meus amores. Ele diz que foi enviado, preste atenção, para Marte, nos anos de 1980, através de uma sombra de salto, um portal multidimensional ao lado de outras figuras que hoje estão no topo da política americana. Isso mesmo que você ouviu, Marte. Agora, vamos aterrar o pé aqui na realidade, e analisar a Matrix? O que realmente aconteceu ali? Vamos trazer 3 cenários, 3 hipóteses aqui na mesa agora. A primeira é a viagem no tempo real e física, do jeito que o cinema vende no De Volta para o Futuro. A segunda é que esse pessoal foi vítima de experimento psicológico pesado da época. Indução de memória, realidades alternadas e manipulação mental via substância e hipnose. A terceira hipótese, que dialoga com a física quântica atual, é que o tempo não é uma linha reta, mas um grande arquivo. Como diria o físico teórico Carlo Rovelli na obra A Ordem do Tempo, abre aspas, o tempo é uma relação, uma teia de acontecimentos e não fluxo universal, fecha aspas. Ou seja, talvez ele não tenha viajado fisicamente, mas acessado linhas temporais paralelas e informações gravadas na própria estrutura do espaço. Se é verdade, delírio ou manipulação de DARPA, a gente não tem como provar mesmo, não é mesmo, meus amores? Mas que dá uma coceira na mente de pensar que esses caras andam testando nos laboratórios hoje. Isso dá, não é mesmo? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Almas lindas, boa noite, um beijo. Maria Cida, minha querida, boa noite, um beijo. Legal. A Vanessa falando, o apagão ocorrerá, será de mais ou menos uma semana. Eles têm previsão até 2050. Mestre Saturno, primeiro um regime derrubado, depois um terremoto na Venezuela. Pois é isso aí. Regina falando, Enoque, ele quem foi o construtor dessa Matrix. Você pensa assim, Regina? Tá bom. E aí você está esperando, então, o Enoque cair? É isso? Responde aqui para mim. Engenheiro Eduardo, muitas informações. Sim. Legal. Antônio está anotando tudo.
Lulu, essas previsões só alarmes, saturada, diz. Pois é, sofrer por antecipação, era quando estava adormecido, exatamente. Legal. Verdade. A Luísa, até avião tem ar-condicionado. Renata Pérez, ar-condicionado de casa também? A priori, Renata, é o ar-condicionado comercial industrial, aqueles que tem ligação, canalização, né? São ligados, tubos, né? A princípio, é os comerciais industriais. Mas a manutenção de um ar-condicionado residencial também deve ser feito periodicamente. Não sei se é a cada 6 meses, um ano, uma coisa assim. Legal. Triste realidade. Ó, o Malboro falando. Aqui no Rio, os pequeninos já estão dependentes com 10 anos. Verdade. Legal. Legal, os exércitos, sim, tudo. Quem tá falando aqui? Fabi. Estava estudando sobre a Guiana Francesa ontem. Suriname. Fonte de juventude. Vizinho. Híbridos. Na China, 5.000 pessoas são mortas por ano por usar essa substância, né? Esdras, boa noite. Regina, a China está levando as pequeninos da Venezuela. Na Venezuela, muitas crianças órfãs foram sequestradas com o terremoto. Se falando, a Terra é uma fábrica de horror. Ó, quem falando aqui? Bit. Enquanto isso, o Xing Ling pode tudo. Olha, vou repetir aqui. As pecinhas de cada país não mandam em nada. Não sou eu que estou falando. Existe um nome que chama Colégio Oculto, ou o documento que vazou, Deep State. Não é uma teoria da constipação para o nariz de todos, não. Viu? Certo. Bora? Chegando, deixando seu coraçãozinho. Não acabou, não. Vamos lá? E para fechar esse raciocínio com chave de ouro, eu preciso te contar a história de um cara chamado Mike Marcum, que a internet apelidou carinhosamente de Madman. Mike Marcum, o homem louco. Sim, a história dele explode no meio dos anos 90, mais precisamente em 1995. O Mike era um jovem de 21 anos, apaixonado por eletricidade, física e invenções malucas. Ele morava numa cidadezinha pequena, lá no estado de Missouri, nos Estados Unidos, e resolveu montar um experimento no quarto dele usando uma ferramenta ou uma famosa bobina elétrica chamada escada de Jacó. Vocês já viram falar na escada de Jacó? Até aí, beleza, certo? Tudo bem até aí, não é? Só que, um belo dia, enquanto o circuito estava ligado, o Mike jogou um parafuso de metal no meio do campo eletromagnético. E o que aconteceu? O parafuso simplesmente sumiu diante dos olhos dele. E ele contou que o parafuso não caiu, não voou para longe, não. Ele simplesmente desapareceu por uma fração de segundo e reapareceu em alguns metros de distância. O Mike colocou na cabeça e disse: eu acabei, aspas, vamos abrir umas aspas, que isso aqui é a palavra dele, da cadernetinha dele lá, que ele anotou lá, abre aspas. Eu acabei de criar um arco temporal. Se eu aumentar a potência dessa máquina, eu consigo me teletransportar no tempo. Fecha aspas. São palavras dele. Só que, para aumentar uma potência de uma engenhoca dessas, ele precisava de muita, mas muita energia. E o que ele fez? O que ele fez? Como um garoto duro, sem grana, de 21 anos, consegue transformadores de altíssima voltagem? Ele fez o óbvio, o ilegal. Mike foi lá e roubou 6 transformadores gigantescos de uma estação de energia da cidade. E claro que a polícia pegou ele em flagra. E o homem foi preso, sim. Só que a história vaza. E o caso do Mike ganha amplitude nos jornais locais. E ele é convidado para falar no lendário programa de rádio Coast to Coast AM.
o programa mais famoso dos Estados Unidos sobre teorias, constipação e paranormalidade. No rádio, ele contou toda a história e disse que precisava de ajuda para terminar a máquina. E adivinha? Os ouvintes começaram a mandar dinheiro, peças e doações para ele. Com o dinheiro no bolso e os equipamentos certos, Mike montou a máquina ainda maior na garagem dele. E em 1997, ele dá a última entrevista na rádio dizendo que o experimento final estava pronto e que ele iria entrar no portal. Depois daquele dia, Mike Malcolm simplesmente evaporou, sumiu do mapa. E pronto, a internet veio abaixo, criaram 1001 teorias. Diziam que um investidor misterioso, tinha financiado ele no sigilo. Outros encontraram no jornal dos anos de 1930 falando de um corpo não identificado achado em uma praia dentro de uma cápsula estranha. E juravam de pé junto que era Mike que tinha viajado no tempo para o passado e morrido lá. Em 2006, apareceu até um e-mail misterioso de alguém dizendo que era o próprio Mike preso em outra linha temporal. A lenda do homem que viajou no tempo estava cimentada no folclore da cultura pop. Só que a realidade, meus amores, a realidade adora esfregar umas boas histórias. Anos mais tarde, investigadores independentes foram checar os registros civis públicos. E o que eles descobriram? Que Mike nunca tinha viajado no tempo. Não. Depois do barulho da rádio, ele teve sérios problemas financeiros, foi despejado, perdeu a casa, teve problema com a justiça por causa dos roubos anteriores e acabou mudando de estado para tentar recomeçar a vida no anonimato. Longe dos holofotes da maluquice em que a vida que ele tinha se metido. Ele estava bem vivo, trabalhando e tentando esquecer o passado do viajante do tempo. Como diria o psicanalista Carl Jung na sua obra, O Homem e Seus Símbolos, abre aspas, a mente humana tem uma necessidade irrefreável de criar mitos para preencher o vazio do imprevisível, fecha aspas. A grande questão, no fim das contas, é por que a gente prefere tanto a ilusão de um mistério fantástico a encarar a explicação simples da vida real? Não é mesmo? Talvez porque a ideia de que existe uma máquina do tempo nos dê a falsa esperança de que a gente pode voltar lá no passado e consertar as coisas. Enquanto a realidade nos cobra ter a coragem de transformar o presente. Pensa nisso. E agora, vamos entrar em outra história intrigante? E se eu te disser que nos anos de 1980 e 1990, um dos maiores cientistas da América Latina conseguiu provar, dentro de um laboratório da universidade, com eletroencefalograma e rigor rigoroso, que a telepatia é real. Você acreditaria? Me diz uma coisa, quando você tem uma projeção astral consciente, como você se comunica com os seres do outro lado? É verbal, mexendo a boquinha, ou é telepaticamente? Se você não sabe, ontem, aconteceu uma live às 11h30, aonde foi o nosso terceiro episódio da projeção astral. Esses 3 episódios, que eu vou fazer só os 3 episódios, esses 3 episódios eu vou subir lá pro YouTube, para você poder pegar do primeiro, segundo e terceiro episódio e colocar em prática aí no seu dia a dia. Que sim, é possível, todo mundo pode fazer uma projeção astral consciente. E ontem foi especificamente sobre técnicas, como você se prepara, como você se projeta, o que você faz depois que você se projetou lá do outro lado, o que é que você faz e como é que você volta. Ontem foi sobre práticas, técnicas. Então, essas 3 lives eu vou subir para o YouTube. Se você não me segue, já aproveita, já vai lá, me segue, Construindo o Novo Humano, para você poder ver isso na íntegra depois, no seu tempo, na sua hora. Pois bem, o nome desse cientista era Jacobo Greenberg. Esquece aquela imagem do místico de túnica. Jacobo era um neurofisiologista brilhante. Ele era professor e pesquisador da respeitada UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, e tinha doutorado em Nova York. O cara era brilhante. E ele dedicou a vida inteira para responder uma pergunta que tira o sono de qualquer filósofo. Como é que a massa cinzenta do nosso cérebro, dentro dessa cabeça, dessa cachola, transforma sinais elétricos em cores, sons, sentimentos e na própria percepção da realidade? Mais uma perguntinha para você. Você acha que a nossa consciência está dentro da cabeça, do cérebro, ou está fora? Responde aí para mim no chat. Responde para mim, o que você acha? Você acha que a nossa consciência está dentro dessa cachola da cabeça, no cérebro, ou está fora? Italiano, boa noite, um beijo. Você acha que está dentro da cabeça, do cérebro, ou está fora da nossa consciência?
E para explicar isso, o Jacobo criou o que ele chamou de teoria sintérgica. A ideia dele é genial e muito simples de entender. Pensa no universo como se fosse uma grande teia invisível de informação pura, uma matrix pré-espacial, que ele batizou de hologrid. Sim. Imagina como se fosse um sinal de Wi-Fi que está flutuando na sua sala agora, neste exato momento. Você não vê o Wi-Fi, não é mesmo? Mas ele está aí, lotado de dados. O nosso cérebro, segundo Jacobo, não cria os pensamentos do nada. O cérebro é um transceptor, uma antena biológica hipercomplexa que capta essa matrix de informação e traduz isso na ilusão da matéria 3D que nós vivemos aqui agora, que a gente enxerga, toca e sente. Só que Jacobo não ficou só na teoria do papel, ele foi para o laboratório testar isso na prática. E o experimento que ele montou é de cair botejo da bunda. Ele pegava duas pessoas que tinham uma ligação emocional forte, tipo um casal ou um amigo muito próximo. Colocava cada uma dessas pessoas dentro de uma gaiola, chamada gaiola de Faraday. Cada um dentro de uma gaiola. Para quem não sabe, essa gaiola de Faraday é uma câmara de metal isolada que bloqueia 100% de qualquer sinal elétrico, magnético ou de rádio. Nada entra, nada sai. Eles conectavam eletrodos na cabeça dessas pessoas para medir a atividade cerebral em tempo real. E uma dessas pessoas ficava no escuro absoluto, enquanto a outra recebia flechas de luz nos olhos. E aí veio o choque científico. Quando o flash de luz batia no olho da pessoa A, o cérebro da pessoa B, que estava isolada em outra sala, no escuro e sem ver nada, registrava o exato mesmo pico de atividade neural no mesmo milissegundo. Ele chamou isso de transferência de potencial. Sob todas as regras do método científico, ele provou que nossas mentes estão entrelaçadas nessa grande teia. Nós sabemos disso já, e eu já trouxe aqui em outras lives, né? Nós não estamos isolados. A telepatia não era mágica, era física, e acontece. E acontece já. Quando você tem uma ligação muito próxima de outra pessoa, você praticamente adivinha o pensamento dela, não é mesmo? Isso é telepatia, você já está lendo, certo? Só que medir isso com dois voluntários calmos no laboratório era só o começo. O verdadeiro teste da teoria de Jacobo aconteceu quando ele saiu da universidade. E foi ao encontro de uma mulher, preste atenção nessa história agora, que fazia coisas que a ciência moderna dizia ser impossível. Vamos subir o tom? Ele conheceu uma mulher lendária no México chamada Bárbara Guerreiro, mais conhecida como Pachita. A Pachita era uma xamã que realizava cirurgia psíquica de um jeito que desafiava toda a medicina tradicional. Ela pegava uma faca de caça enferrujada, abria o corpo do paciente sem anestesia, sem nada, sem asepsia nenhuma, e retirava o órgão do doente e, milagrosamente, materializava o órgão novo ali mesmo, na hora, usando apenas as mãos e a intenção. E o mais impressionante, o paciente não sentia dor e a ferida se fechava quase instantaneamente, sem deixar cicatriz ou infecção. Qualquer cientista tradicional teria virado as costas e gritado, abre aspas, isso é truque de magia, é fraude, fecha aspas. Não é mesmo? Mas Jacobo não. Ele era um investigador honesto e ele passou meses ao lado de Pachita, observando tudo, a cada centímetro de distância, documentando passo a passo tudo que ela fazia. E a conclusão que ele chegou foi revolucionária. O Jacobo percebeu que Pachita não estava cortando ou operando como um médico comum, não. Na verdade, ela conseguia entrar em um estado alterado de consciência tão profundo que alterava a densidade daquela matrix pré-espacial, a hologrid, a teoria sintérgica dele. Ela reestruturava a matéria direto na fonte. Para Jacobo, ela não criava um órgão do nada, ela simplesmente desenhava o órgão na matrix e a matéria física obedecia. E é exatamente aqui que a história de Jacobo Greenberg se divide em duas narrativas fascinantes, que dividem pesquisadores até hoje. De um lado, a gente tem a visão mais científica e investigativa. Essa vertente aponta que o trabalho de Jacobo começou a chamar a atenção de quem não devia. Quem? Aquela instituição de três letrinhas? C de casa e de igreja de Amora? Pois é. Lembra que lá nos anos de 1970 e 1980, o governo estavam loucos atrás da espionagem psíquica e controle mental? Documentos desclassificados do próprio projeto Stargate mostram que o governo americano estudava exatamente como militarizar a teoria sintérgica dele, Jacobo. Afinal, imagina o poder de um país que aprende a manipular a Matrix para espionar ou alterar a realidade à distância. O que você acha que acontece?
E, por outro lado, existe a visão mais espiritualista e dramática. Essa narrativa foca no isolamento progressivo de Giacomo, nos conflitos pessoais e na figura altamente enigmática da sua segunda esposa, Teresa. Nessa vertente, discute-se que Giacomo não teria ido longe demais em suas práticas espirituais, a ponto de alcançar um salto dimensional e transcender a matéria física. Ou, se ele foi vítima, gratidão, se ele foi vítima de uma teia de manipulação silenciosamente arquitetada bem ao lado dele, dentro da própria casa. Ciência de ponta, feitiçaria real, espionagem governamental e segredos de família. Giacomo estava no centro de um furacão. E no final de 1994, esse furacão simplesmente engoliu o cientista sem deixar nenhum rastro. E então, a gente chega aqui no ponto de virada dessa história. Em dezembro de 1994, Giacomo estava prestes a fazer uma viagem crucial para Praga, onde apresentaria suas pesquisas mais recentes para a comunidade científica internacional. Ele estava no ápice da carreira, prestes a publicar novos livros e inaugurar equipamentos ainda mais avançados no seu laboratório. Só que ele nunca chegou ao aeroporto. Do dia para a noite, Giacomo simplesmente evaporou do mapa. Não houve pedido de resgate, não houve rastro de violência, não houve nada. E o detalhe mais perturbador, quando a família finalmente conseguiu entrar no laboratório dele lá em Unna, percebeu que computadores e anotações secretas, discos e arquivos de anos de pesquisas haviam sido sumariamente limpos e levados dali. A polícia mexicana abriu o caso, que rapidamente virou uma piada de pistas falsas e contradições. A sua esposa, Teresa, deu desculpas esfarrapadas. Ela confundiu as investigações. E ela deu, então, desculpas esfarrapadas para a família por meses, dizendo que Giacomo estava em um retiro espiritual isolado. Quando a investigação começou a apertar o cerco de Teresa, ela mesma também desapareceu sem deixar vestígio. Sumiram relatos de todos os tipos. Surgiram relatos de todos os tipos. Gente jurando que viu Giacomo em instalações de pesquisa nos Estados Unidos, outros dizendo que viram o casal em praias distantes, e até quem sustente que aquela companhia de 3 letrinhas, C de casa e de igreja de Amora, tinha levado o cientista para trabalhar em programas pretos de orçamento secreto, Black Ops. Eu já trouxe aqui em outras lives falando que muitas abduções, que as pessoas dizem que são os cabeçudos, não, é o governo mesmo. As naves de lata que muitas pessoas veem por aí, luzes piscando, é do governo mesmo, viu? E não sou eu que estou falando, existem projetos dizendo sobre isso. Aqueles cientistas que sumiram recentemente, que eu trouxe também aqui em lives, divulgando esse ano sobre o sumiço daqueles 12 cientistas, depois os chineses, muitos desses cientistas dizem por aí nos bastidores que eles foram levados para bases subterrâneas e até cogitam aí falando que eles foram levados para fora da Terra para trabalhar para projetos negros do governo. Continuando. O caso virou arquivo morto, uma ferida aberta na ciência da América Latina. Mas para além do mistério policial, o que fica para nós é o legado imortal do trabalho dele. A teoria sintética de Giacomo não é só ciência quântica de ponta. Ela é a ponta perfeita para o nosso despertar da consciência hoje. Giacomo nos mostrou, com métrica e dados de laboratório, que a Matrix não é metáfora poética ou uma ficção de cinema. A Matrix é a própria tessitura da nossa realidade física. Uma ilusão construída por frequências, sinais e programas que a nossa mente aceita passivamente. Estão entendendo? Você, meu amiguinho e minha amiguinha, que ficou lá preso no filme Matrix. Existe a Matrix? O controle, sim, mental. Mas isso que você vê não é um holograma que você toca e não existe nada, não. Isso é real. O conceito Matrix, que vem do criador, quem criou esse conceito Matrix, que não é o demiurgo cão do universo, é uma prisão mental, uma gaiola mental. Certo? Continuando, o sistema, as instituições dogmáticas e o ego materialista precisam que você continue acreditando que você é apenas uma máquina biológica isolada, refém da escassez, do medo e da dor. Isso é a Matrix. Sabe o que é a Matrix também? Aquela pílula fácil de todos os dias. Porque ninguém quer a pílula vermelha, não, ela dá trabalho. Porque no dia em que você descobre que a sua mente é uma antena soberana conectada à grande fonte criadora, as grandes gaiolas invisíveis simplesmente se desfazem. A ciência oficial muitas vezes tenta apagar a memória daqueles que descobrem como abrir a porta e sair do sistema. Mas o conhecimento, uma vez ativado na teia da consciência humana, nunca mais pode ser desvisto, não é mesmo?
Você não é um prisioneiro da Matrix. Você é o observador consciente capaz de reescrever a sua própria realidade. E se tem uma coisa que a gente ama fazer aqui, é pegar a ficção científica das telas de cinema e mostrar que ela tem muito mais perto da realidade do que o sistema gostaria que você soubesse. Todo mundo conhece Matrix, Interestelar, Interception. Mas existe uma pérola do cinema de 2014 que é uma verdadeira aula de física quântica e espiritualidade oculta. O filme se chama Predestination, lançado no Brasil como O Predestinado, estrelado por Ethan Hawke. Sem dar spoiler, porque vai que você ainda não viu e estrague a sua experiência, a premissa é sobre um agente temporal que viaja no tempo para impedir crimes antes que eles aconteçam. Só que, conforme a trama vai se desenrolando, você percebe que a história não é sobre tecnologia, é sobre looping de causa e efeito, em que a consciência humana fica presa quando não desperta. Isso é a Matrix. Lembra quando a gente falou no bloco anterior sobre o projeto Pegasus, sobre a hipótese do tempo como arquivo? Predestination desenha essa ideia na sua tela, de um jeito avassalador. O filme mostra que passado, presente e futuro não são uma linha reta onde ontem ficou para trás e o amanhã ainda nem existe. O tempo é um grande rolo de filme, um arquivo vivo, onde todas as cenas já estavam gravadas e acontecendo ao mesmo tempo na hologrid do universo. Hologrid lembra que foi o termo de Jacobo. E o grande paradoxo do filme, que reflete na nossa visão na 3D, é que o protagonista passa a vida inteira perseguindo o seu próprio criador, o seu maior inimigo e o seu grande amor. Para que no final, descobrir que todos eles eram a mesma pessoa em fases diferentes de consciência. Acredita nisso? Pense no impacto psíquico disso. Quantas vezes na sua caminhada você ficou preso em ciclos repetitivos, atraindo os mesmos relacionamentos tóxicos, os mesmos medos, as mesmas dores de escassez, achando que o problema, o vilão está do lado de fora? Não. Quando você acredita que o tempo vai curar as suas feridas por mágica, você continua preso no looping da causalidade. Você vira vítima do seu próprio passado, o carrasco do seu próprio futuro. Como dizia o ensinamento hermético no Caibalion, o que está em cima é como que está embaixo, e o que está dentro é como que está fora. Então, meus amados, meus queridos galácticos, meus avatares, se todas essas histórias que navegamos no decorrer dessas últimas lives e hoje, desde os mistérios da Arca de Noé, os segredos de Capela, os espelhos de Avatar, as máquinas do tempo e o laboratório de Jacobo, nos ensinam uma única coisa: a gaiola nunca esteve trancada por fora. Nós somos programados para buscar salvação no tempo, no futuro, nas naves do ET, na tecnologia. Mas a verdadeira transição planetária não é evento externo não, meus amores, que vai cair do céu em uma data específica. O evento. Quando você escolhe as suas projeções, quando você para de alimentar o medo da Matrix e passa a atuar como o observador soberano da sua vida, o tempo deixa de ser uma prisão e volta a ser o seu instrumento de criação. Nós não viemos a este planeta para sermos arrastados pelas tempestades da matéria. Viemos para ancorar luz do espírito na densidade da Terra. Lembre-se de quem você é antes de ter em você como o que os outros querem que você seja. Honre a sua trajetória e acalme o seu coração. E lembre-se de que a fonte criadora habita dentro de você. Tá bom, meus amores? Bora para as perguntinhas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Legal. Cristine, boa. Quem está falando aqui? Boa noite, William. Wagner dos Santos, 60 bilhões. Aqui não tem milhão mais não, é tudo bi, tri. Gratidão, Samuel. Legal. Samuel, qual é o nome do filme? Predestination ou O Predestinado? Gratidão. Certo, Vanessa. Tem como. Filmamos, porque eles não têm a mesma densidade, a mesma frequência que a nossa. Verdade. Os de verdade, né, Vanessa? Os em carne e osso é todo humano. Cadeirudo.
Vanessa, os demônios são os seres humanos. Legal. Quem mais? Gratidão, almas lindas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando. Fabi, teve um rapaz que descobriu combustível com lixo, sumiu. Sim, todos que descobrem o combustível movido a água também somem. Engraçado, né? E, para quem não sabe, naquela época do bigodinho, eles já tinham tecnologia que a gente não conhece, viu? Gratidão, Vanessa. Tinha combustível, água, propulsão, viu? Já tinha tecnologia muito para frente. E lembre-se que a gente aqui, a tecnologia do topo da pirâmide está avançada assim há 50 anos para frente, nossa, só que eles não querem que a gente saiba disso, não. Seja livre. Como você sabe de tanta coisa? Estudando, seja livre. Eu tenho aqui, cada live que eu monto, eu tenho todas as referências. Estudando. Gratidão. Legal, sociedades, propriedades fechadas. Regina, mas Marte está depois dos muros da Antártica. É isso que você acredita, Regina? Linear, metadados. Não é transição planetária, é verdade? Nath, olha, transição planetária, eu trouxe aqui na última live sobre Kali Yuga. É uma janela que vai de 400 e 1000 anos, viu? É porque a gente tem uma visão ocidental. E aí vieram os estrelosos, a nova era New Age, que baseou nisso num apocalipse, um evento estrelado de cinema, que vai acontecer o evento, o dia. Sabe, o arrebatamento vem acontecendo isso já há muitos anos, sei lá, milênios do arrebatamento. A transição planetária são ciclos naturais do planeta, ciclos de pessoas, é uma reciclagem. Viu, minha querida? A transição planetária sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Gratidão pela pergunta, viu, Nath? Não tenha medo, viu? Faça o seu trabalho aqui. O que a gente tem que fazer? O simples e básico bem feito para você poder resolver tudo o que você veio fazer aqui e sair daqui ressonante com outros orbes para você poder viver outras experiências se você quiser. Silvana, penso todos os dias, será que é verdade esse tal de El Ninho e tal transição planetária? Como eu falei aqui, né, Silvana? São ciclos. O El Ninho existe, está aí, né? O nosso planeta passa por ciclos também. E a gente não está vivendo uma crise climática absurda agora, não. Já teve muito pior, muito pior, muito pior, viu? E a transição planetária é uma janela de séculos, de milênios. Então, não tem por que a gente ficar em pânico. A inversão magnética também, né? Também, inversão magnética existe. Ela vai balançar para um lado, vai balançar para o outro. E não é a primeira vez que a gente tem inversão magnética, não. Não é a primeira vez que a gente tem a inclinação dos polos, viu? Isso é dado, às vezes, na vitrine, no noticiário, na mídia, para causar pânico, porque eu já disse aqui, o lance, eles deixarem a população em pânico, com medo. Silvana, já ouvi falar do tal do HAARP. Sim, o HAARP pode influenciar algumas coisas, sim. Eu ia trazer um conteúdo hoje mais denso sobre o HAARP, eu vou trazer na próxima live sobre o HAARP. O que esse HAARP anda fazendo, o que ele já fez, o que ele pode fazer, será que ele interfere mesmo no nosso clima, o que será que ele pode fazer? Então eu vou trazer um conteúdo mais denso sobre o HAARP na próxima aula. Como acabar com o vazio vivendo num mundo tão terrível? Vanessa Maza falando. É você se voltar para dentro, Vanessa. Parar de procurar fora muitas coisas, viu? Porque a gente fica terceirizando a culpa pro demiurgo, cão do universo, que acha que ele criou essa matrix aqui. Na verdade, a gente tem que prestar atenção para nós. Como já dizia Jesus, Buda e diversas correntes espiritualistas, a porta nunca esteve fechada. Ela sempre esteve aberta. Mas a porta é aqui dentro, ó. É aqui. É você se voltar, trabalhar suas sombras. É você se resolver com você mesma. Viu? Então, a porta estreita sempre esteve aberta, mas poucos se escolhem atravessar. Essa é a separação do joio do trigo. Não é aquela fantasia que eles falam, não, vai vir uma nave aqui e buscar os escolhidos, ou Deus, bonzinho, vai vir buscar os escolhidos e vai largar os outros, os filhos, não é? Vai largar aqui queimando o mar do inferno. Tem uma parte espiritual na Matrix colaborando, nós temos a espiritualidade sempre trabalhando, Rocha 639, viu? A espiritualidade, e eu já trouxe aqui falando, usa o mal para a nossa evolução, viu, Rocha? Porque muitas pessoas falam assim, mas não é possível que eles não vão fazer nada para ajudar a gente, gratidão. Eles fazem, só que eles não podem fazer o trabalho por nós, nós temos que fazer.
E eu já trouxe aqui falando sobre as mônadas, sim, porque você faz parte de uma mônada, um grupo de almas que está encarnado aqui, mas lá do outro lado do véu também. Então eles estão torcendo para que você faça a sua tarefa aqui, bem feita, para que esse grupo de almas possa fazer a ascensão. Gratidão, Gael, um beijo. Viu, meus amigos? O trabalho é nosso. A espiritualidade, ela nos ajuda, sim, mas nós temos que fazer o que? O grosso, viu? E nós nos voluntariamos para vir aqui, viu? Alguns de nós temos algumas coisinhas para poder aprender, né? Não vou nem falar pagar, viu? Josiane, e ser ateu há algo que atrapalha no despertar? Claro que não, Josiane. Viu? Não tem nada de errado. Tem muitas pessoas que não acreditam em nada, em nenhum Deus, Criador, nada. Viu? E são pessoas maravilhosas. Assim como pessoas que não despertaram. Tem pessoas fazendo trabalhos aí maravilhosos para ajudar a humanidade. Então, não significa que aquela pessoa que não despertou, ela é uma pessoa que não vai despertar nunca, ou uma pessoa que não vai ser selecionada, vamos dizer assim, né? São pessoas, gratidão, maravilhosas também. Então, ser ateu ou uma pessoa que não despertou, não tem nada de errado. Regina, tentando sair daqui. Sair é para dentro, Regina. Esse é o lance. Silvana, boa noite. Renata Pérez, e é ar-condicionado da academia? Se o ar-condicionado da academia for daqueles de tubulação, tem que ficar de olho na manutenção desses ar-condicionados, viu, Renata? Geralmente de shopping, de hotel, viu? São esses ar-condicionado que tá dando o problema. E da academia, se eles for de tubo, daqueles de tubulação, tem que ver a manutenção desses ar-condicionado, né? Tainá, é hoje que desbuga a mente. Vanessa Amada, eu estou tentando achar um jeito de nunca mais voltar aqui. Então, Vanessa, faça o simples e básico bem feito, resolva o BO que você tem com as pessoas, perdoe, eleve a sua frequência para você estar ressonante com outros orbes. Não tenho medo do tal dos senhores do karma, porque as pessoas têm medo, né, dos senhores do karma. Mas a questão é, se você chegar do outro lado e faltar alguma tarefinha que você não cumpriu, você mesmo vai querer voltar aqui para resolver. Nath, e a questão de se passar da 3D para 5D, é verdade? Sim, mas dimensões, Nath, é frequência, é um estado de consciência, é frequência, viu? É frequência. A Terra, ela já está em transição, né? Agora faltam os humaninhos, né? Aqueles que estiverem prontos vão passar para a nova fase aqui na Terra. E os que não estiverem, não tem ressonância mais com a Terra. Legal. Renata Pérez, o que possamos fazer para nos proteger? Você está falando do ar-condicionado, Renata? Se for da academia, se tiver lá o ar-condicionado de tubulação, pergunta, fala assim, quando é que vocês fizeram manutenção desse ar-condicionado? Se for do ar-condicionado que você está perguntando, né? Tem experiências paranormal, o Padrão falando. Já trouxe aqui, Padrão, falando sobre experiências paranormais. Você está falando, Padrão, de luzes queimando, aparelhos desligando, é isso? Conta aqui para mim. Josiane, para mim depende do quê? Depende do ateu, uns que estudam e tem uns que não. Aí não, o quê? Não sai do lugar. Para mim depende do ateu. Então, Mas o ateu geralmente ele não acredita em nada. Não vai nem estudar. Cada 6 meses faça manutenção no vez, tem que fazer manutenção do ar-condicionado, porque senão a gente fica doente. Regina, Caim pai de Caim certo, irmão de Caim, teve um filho chamado também. Bom, não sei o que você está falando aqui. Legal. Deixa essa perguntinha aqui para mim. Regina, quem manipula a Matrix hoje é os líderes de Baal? Então, Regina. Mas aí você está terceirizando alguma coisa lá para fora. Você quer sair daqui dos seus pistos, não quer? Não fica procurando lá fora quem controla a Matrix, não, viu? Volte-se para dentro. A saída é para dentro. Ninguém te aprisiona aqui. Se colocar isso na sua cabeça, esquece.
Boa noite. Números se repetindo sempre. É sincronicidade? Sim, João Santos, é sincronicidade. E o que significa? O universo te dando sinais. Gratidão. E o que são esses sinais? Começa a prestar atenção nas pessoas, o que elas te falam, em vídeos que aparecem para você repetidamente com as mesmas mensagens. Viu? São sinais. Tainá. Certo. O céu está uma loucura essa noite. Desligaram o CERN. Certo. Quem tá falando aqui? Isa acredita em telepatia. Gael, teve uma pessoa aqui na plataforma fazendo live dizendo que todos nós vamos para Kirion? Não, então, tá vendo? As pessoas, os estrelosos, ficam causando pânico nas pessoas. Kirion, eu já trouxe aqui explicando, é um planeta mais denso. Quem são essas pessoas? Eu já trouxe aqui falando também, quem são as pessoas que vão para lá? São as pessoas que não têm ressonância com a Terra. Principalmente também, vou dar um exemplo aqui, políticos desonestos, que fizeram mal para a humanidade por séculos. As pessoas que não aprenderam, que vêm aqui encarnação após encarnação, essas pessoas que não aprendem nada, vão para Kirion. Tá vendo? As pessoas não são muito extremistas e não é assim as coisas não. Aí joga todo mundo lá em Kirion. Aí quer dizer então que eu vou entender o seguinte, essa pessoa que falou que todos os humanos vão para Kirion, ela não vai não, né? Ela é especial? Ela é o Alecrim Dourado? Hã? Porque sim, a pessoa não vai querer ir para lá não, né? Ela é o Alecrim Dourado, a escolhida, a selecionada, não é mesmo? E eu já cansei de falar aqui que não tem ninguém especial não, e não tem ninguém com certeza absoluta nesse planetinha aqui não. Se alguém falar para você que tem certeza absoluta de alguma coisa, corre! E aqui eu vivo falando, não acredita em tudo que eu falar também não. Procure a sua verdade, construa a sua verdade. Eu tenho certeza da minha verdade. Construa a sua verdade. Pega uma coisinha ali, outra aqui, outra lá, que ressoa com o seu coração. É assim que a gente constrói a nossa realidade. Eu trago aqui visões do Ocidente e do Oriente, para você poder sair um pouco da caixinha do Ocidente, que construíram na nossa cabeça, que começou lá em Roma. Sim, tá? Então eu sempre trago aqui certas coisas para você poder enxergar além do óbvio, além daquilo que foi apresentado para você. Certo, meus amores? Eu desligo o Wi-Fi, a Fabi falando. Boa noite, Júlia. Certo. Dr. Fritz fazia a mesma coisa, né? Que a Pachita. Certo. Darlene, minha querida, boa noite. Josiane, fugiu aqui pra mim. Põe de novo. Hologramas. Legal. Vanessa, reescrever a própria realidade no mundo horrível? Eu passo. Pois é, mas é possível, Vanessa. É possível sim a gente criar a nossa realidade, ou o caos vai passar diante dos seus olhos. Vou dar um exemplo. Sabe aquele evento que aconteceu em 2020? Muitas pessoas nem viram aquilo ali. Você sabia disso? Eu mesma. Eu via aquilo, a tragédia na TV, na vitrine. Mas não aconteceu nada comigo. A minha vida continuou normal. Comigo e as pessoas que estavam comigo. A gente continua a vida normal. Normal. E vou te falar, foi um dos anos que eu mais ganhei dinheiro. E o que você fazia? Eu tinha uma empresa, ainda tenho. Eu não trabalho mais na empresa. Era de educação. E a educação não fechou nessa época? Pois é. Então, sim, a gente cria a nossa própria realidade quando a gente quer e começa a enxergar diferente o jogo aqui. É assim que a gente cria a nossa própria realidade. Se você ficar ligada no caos, nessas notícias, aí você está criando isso para você, né? Legal. Não sei o seu nome aqui, Dang, falando Minority Report. É parecido com Minority Report. Minority Report. É parecido com Minority Report. Fabi falando, a boa vibe nos safa de muitas coisas, verdade.
Também tem a criação coletiva, mas aí, Vanessa, se você estiver ancorada, firme na sua frequência, você eleva as consciências, entendeu? Você eleva as frequências. Eu já expliquei aqui também, quando uma alma desperta, várias outras em volta desperta também. Acontece um efeito dominó. E aí, quando uma alma está numa frequência alta, ela puxa as outras almas para cima. É assim que funciona a ascensão coletiva. Então, sim. Lei de similaridade. Legal. Legal. Fabi, não tente despertar quem não quer. Verdade, não adianta não. Não adianta. Gratidão. 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 Criatório. O que atrapalha a evolução se chama boleto e dinheiro. É, criatório. Isso faz parte do jogo aqui da Matrix. Mas aí, se você ficar focado nisso demais, a gente tem que fazer, sabe o quê? Continuar fazendo o que tem que ser feito. Trabalhando, vivendo a vida da melhor forma que a gente puder. Entender que a gente tem os boletos para pagar mesmo, tem os problemas. E resolver no aqui e agora, não ficar sofrendo lá na frente, no futuro. Né? Porque as pessoas ficam muito no futuro, não vivem o presente. Gratidão. Cristine falando, traz uma live falando sobre Lost, a série, né? Boa, posso trazer isso na próxima live. Tem muita coisa pra gente falar sobre Lost. Hoje caberia sobre Lost. Eu trago na próxima live. Que eu vou trazer também sobre o Harp. Gael, e os robôs humanoides que a China está vendendo como companhia? O que você acha disso? Então, Gael, é um problema. É um problema porque a gente vai passar, a gente já está vivendo já o transhumanismo, né? É um problema. A gente pode entender que essa humanidade nossa pode ser a última do jeito que nós estamos conhecendo agora. Viu? E o DOA é melhor também, série? Eu já vi o OA. Eu já vi, DOA. Muito interessante. E aí pararam, né? Não vai ter mais a sequência lá na Netflix. Sheila, esses seres que fazem mal pagam de alguma forma? Os seres que você está falando são os dominadores do topo da pirâmide? Fica aqui, né? E muitos deles esses vão ser mandados lá para Quirion. Silvana, muito prazer, meu nome é Nai. E você está no canal Construindo o Novo Humano. Certo. Renata, estamos lascados. Estamos lascados. Olha, vamos lá? Gratidão, Gael. Gratidão. Vamos lá? Recadinhos. Se você quiser entrar no nosso grupo do TEC, termina com um GRAM, o link está aqui na bio do canal. Não paga nada. É o primeiro link, primeiro botãozinho, você clica e cai direto lá. Para ajudar no seu despertar da consciência, para você expandir a sua consciência, tem material para baixar, você pode trocar figurinha com os coleguinhas lá. É só respeitar as normas do grupo e respeitar os coleguinhas. Se você quiser que eu faça a leitura energética do seu mapa vibracional estelar, para a gente ver qual que foi uma das suas origens aqui, a primeira encarnação aqui na Terra, Lemúria ou Atlântida, como que está a sua frequência, como que você aumenta a sua frequência, se você tem karma, tudo isso, sua origem estelar, é só me chamar aqui no privado do TikTok ou no Insta, @nainurasantos. E mais um recadinho, dia 13 de agosto eu vou estar novamente lá no Flávio Vale, no YouTube, então conto com a presença de todos vocês, levando essa força da Cavalaria Galáctica para chegar lá, bugando o chat de lá, tá bom, meus amores? Quinta-feira que vem agora, tem live aqui de novo, vou trazer aqui a sugestão da Cristine sobre a série Lost e vou trazer também aquele assunto do Harp e outras coisas mais pra gente poder estar discutindo aqui também. E para você que quiser tornar um apoiador aqui do canal, um inscrito, aqui na bio do canal também tem um link escrito inscrição. Por apenas R$15 você tem acesso às lives exclusivas, que inclusive acontece agora terça-feira às 20 horas. E esses conteúdos que eu passo lá na terça-feira são conteúdos um pouco mais profundos. Então, se você quiser ajudar aí na sua expansão da consciência, no despertar, essas lives é para você. Por apenas R$15 tem vídeos exclusivos para os inscritos e as lives. Tá bom, meus amores? Quero agradecer os moderadores, gratidão por esse apoio tático aqui no chat, impedindo e bloqueando o ruído da Matrix.
E você, galáctico, galáctica, que esteve aqui comigo, gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo nessa noite de gala. Tire porrada e bomba. Deixa um beijo aqui a todos, uma ótima semana e a gente se vê quinta-feira que vem. Um beijo!